Outra opção que a gente tem para selecionar, né? Espero que você não esteja de saco cheio de opções de seleções, né? É a seleção pelo painel. Você pode vir pelo painel aqui em cima, onde você tem as opções de selecionar, tá? E você tem algumas opções de seleção aqui. Então, por exemplo, se não tiver nenhum objeto selecionado, só lembrando, se você tiver clicado num objeto aqui, selecionou, quer tirar a seleção dele, clica fora, tá? Clica em lugar nenhum. Uma vez clica no objeto, clicando fora você tira a seleção de todo mundo, tá? Então vamos deixar todo mundo sem seleção e pelo painel Select você tem as opções aqui, ó, selecionar All, que são todos, tá? Todo mundo aqui. Você tem a opção também Select All on Active Artboard, por exemplo. Lembra que a gente tem as opções de Artboard? Então, por exemplo, se eu disser para ele, eu vou clicar aqui, ó, nesse Artboard 2 e eu vim aqui Select All in Active Board, não seleciona nenhum. Mas se eu tiver, por exemplo, um objeto aqui específico, ó, vamos colocar dois, vamos fazer uma diferença, tá? Então eu tenho o artboard aqui da esquerda, né, e o da direita. Vou selecionar o da esquerda, ó, cliquei na parte branca, tá? Para selecionar o artboard. Vou lá em Select All on Active Artboard, seleciona todo mundo aqui. Se eu clicar nesse segundo artboard, Select All on Active Artboard, seleciona só os que tem nesse artboard. Mas se eu colocar Select All, ele seleciona todo mundo que tem no arquivo. Outra coisa legal também é o seguinte, eu posso clicar nesse cara, deixei selecionado, eu venho em Select, coloco Inverse. Quando eu coloco Inverse, ele pega todo mundo, tá? Menos esse cara. Ele inverte a seleção, ou seja, quem estava selecionado fica desselecionado e vice-versa. Aí eu tenho as opções também, ó. Se eu clicar, por exemplo, em algum elemento, eu tenho Select e eu tenho aqui, ó, Next Object Above, ou seja, quando eu clico, ele seleciona o objeto que está próximo a ele, né? O objeto mais próximo para baixo. Se eu tiver com ele clicado aqui, ó, e colocar Select Next Object Below, ele seleciona... Deixa eu deletar esses da direita que eles estão atrapalhando. Então, se eu vim clicar nele, Select Next Object Above, ele vem para baixo, ó, próximo objeto que eu tenho abaixo dele. Se eu colocar Select Next Object Below, ele pega o objeto que eu tenho acima. Então, são opções que eu também tenho. Se eu deixar um objeto selecionado e vir em Select, eu tenho Same, e colocar objetos que tenham a mesma aparência, a mesma cor, a mesma opacidade, eu posso selecionar assim. Por exemplo, vou selecionar um retângulo verde aqui, né? Esse quadradinho verde. Vou lá em Select, Same, Same quer dizer o mesmo, tá? O mesmo que tenha Fill and Stroke. Então quando eu clico, ó, ele selecionou todos os verdes, porque todos os verdes têm o mesmo preenchimento e o mesmo contorno, ou seja, o preenchimento verde e o contorno zerado. Se eu selecionar, por exemplo, outro objeto também, eu tenho Select, Object e eu posso colocar outras opções que eu quero também. Todos os objetos na mesma camada, todos os objetos com esse handles, né, que são os pontinhos que eu tenho para manipular. E aí você tem uma série de opções que eu posso mexer com a seleção aqui. Sinceramente, eu uso muito Select Inverse, tá? Inverse aqui mesmo, que eu gosto bastante, eu acho que é legal você selecionar um objeto, você fala, não, quero pegar todos os outros menos esse. É bem legal. E eu uso bastante também a seleção direta e o laço. De resto, vai aí dos seus projetos, dos seus trabalhos, se você se adaptar com eles. Mas aí, ficam aí todas as possibilidades de seleção para você estar utilizando.